Se você está procurando uma ferramenta capaz de transformar sua visão do mercado e levar seus resultados a outro nível, então você precisa conhecer isso agora. Estou falando do Volume Profile, a melhor ferramenta que temos à disposição do mercado. Com ele, você consegue identificar zonas de liquidez, áreas de interesse e tomar decisões mais precisas como nunca antes. Quer entender como essa ferramenta pode ser um divisor de águas nas suas operações? Então fica comigo até o final porque hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o Volume Profile. Já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre essa ferramenta maravilhosa que a gente possui, que é o nosso Volume Profile. O Volume Profile, para quem não conhece, ele tem o mesmo conceito do volume tradicional, porém o volume tradicional ele pega todo aquele tempo, né? Cada vela, cada movimentação, ele forma o volume de forma ao vivo para a gente ali, né? Na hora, enquanto o Volume Profile ele pega toda uma movimentação específica. Você pode traçar como se fosse uma Fibonacci, tá? Que você pega do ponto A até o ponto B. Mesma coisa, o Volume Profile ele vai puxar na horizontal todo o volume daquela específica movimentação. E ele vai aparecer dessa forma aqui para você, onde você vai ter faixas de volume. E essas faixas de volume servem como se fosse um suporte ou uma resistência para sua operação. No caso, a gente utiliza essa ferramenta em uma tendência, por exemplo, uma tendência de baixa ou uma tendência de alta, a gente traça essa ferramenta, ele vai trazer as faixas de volume e a gente vai contextualizar essas faixas de volume com o nosso gatilho de entrada, um order block, um fair value gap, algo desse tipo. E aí, quando a gente vê bastante volume, a gente tem uma confirmação daquela região que ela realmente é boa. No caso de um Fair Value Gap, a maioria das vezes, você puxar numa movimentação que não é tão grande, você vai ver faixas sem tanto volume naquela movimentação, tá? Porque o Fair Value Gap ele é um vazio de liquidez, né? É um buraco no gráfico. E com isso, a gente tem três linhas, tá? A gente tem a linha que é a POC é nosso ponto de controle, Point of Control, é a região onde teve mais volume na movimentação que você passou a ferramenta. Normalmente, por padrão, ela vai vir uma linha vermelha. Eu já vou mostrar aqui para você como que você vai configurar. E a gente tem outras duas linhas que, por padrão, ela não aparece, mas a gente consegue identificar dentro dessa região, que é o nosso VA, que é o Volume Area High, que é onde teve maior volume na parte de alta, e a gente tem o VAL, que é o Volume Area Low, que é a maior parte de volume, a maior faixa de volume de baixa. E com isso a gente tem essas três regiões, a POC sendo a região mais forte, o VA, uma região um pouco mais forte na parte superior, e o VAL na parte inferior, tá? Então eu vou te mostrar agora como você vai fazer a configuração dessa ferramenta. Essa ferramenta é de extremo valor para você. E agora eu vou te mostrar como configurar o volume profile. Por padrão ele vem dessa forma, vem com outras cores, eu não sei por que que o TradingView puxou essas cores roxa e azul aqui, mas as cores é o de menos, você muda de acordo com o seu gráfico. Primeiro, para você utilizar essa ferramenta, se você opera pela Profit, eu recomendo que você passe a operar pelo TradingView, tá? O TradingView vai estar com delay, mas aí você utiliza um ativo específico, que é o BRA50Z, se eu não me engano, BRA50, e aí o Z é de acordo com o mês. O BRA50 você não vai ter delay nenhum, então você pode utilizar lá no TradingView. Se você não tem uma conta no TradingView, clica na descrição desse vídeo que tem lá o link para vocês e já vai ser direcionado diretamente para o TradingView e cria sua conta lá, tá? Então o TradingView, cara, a melhor ferramenta, a melhor plataforma de análises que tem. Você não opera pelo TradingView, pelo menos não eu, mas você faz as suas análises por ele. Dentro do TradingView você tem ativos de todos os mercados, Forex, cripto, índice, mini dólar, você vai encontrar aqui, tá? É uma ferramenta gratuita, você não precisa pagar, tem uns planos premium e tudo mais, mas para quem opera ali casualmente ou quem está iniciando no mercado, você não precisa pagar. Só cria sua conta, vai lá e utiliza, tá? Acessando o link na descrição, você já vai ter acesso direto para o TradingView, cria sua conta lá. Como eu disse, várias plataformas não têm o volume profile, o TradingView você consegue utilizar de graça. Para você configurar o TradingView, vai estar outras cores, tá? Ele vai vir por padrão as cores amarela e azul e a linha vermelha. Eu, particularmente, eu gosto de deixar a linha da POC verde e as demais linhas também com as cores verdes e brancas, que são as cores que eu utilizo no meu gráfico, tá? Você pode colocar a cor que você achar melhor aí no seu volume profile. E por padrão, ele só traz a POC para a gente, ele não traz o VAL e nem o VA. Então a gente vai acrescentar isso no nosso gráfico, ó, o VA aqui e o VAL aqui. Eu deixo a linha branca mesmo para ficar de acordo com o meu gráfico. E um outro ponto aqui que eu não gosto de utilizar é o histogram. Eu tiro ele, eu deixo ele sem o histogram, que ele fica bem mais clean
dentro do gráfico. Se você acabou de criar sua conta no TradingView e não sabe onde está a ferramenta, você vai encontrar ela nesse canto aqui, ó. Você vai clicar na quinta opção, de cima para baixo, mesma região onde você vai encontrar a região de compra, região de venda, você vai ver lá embaixo, volume Based, a segunda opção, Fixed Range Volume Profile. No caso, em inglês vai estar dessa forma. Você clica aqui, você já vai conseguir utilizar a ferramenta, tá? No caso, se você quiser deixar mais fácil para acesso, você clica na estrelinha e ele vai aparecer nessa barra de favoritos. Como eu disse, é uma ferramenta que ela é baseada em volume, então ela vai trazer os volumes de determinada área que você passou, e com isso você vai contextualizar o melhor cenário de entrada para você. Normalmente, essas regiões que têm muito volume, ela contextualiza com algum gatilho, com algum ponto de interesse que você tem ali no gráfico. Então agora a gente vai para uma operação real. Vamos olhar aqui no Bitcoin, uma operação que eu fiz no Bitcoin em 15 minutos. A gente vai lá, eu vou explicar para vocês como que essa ferramenta me auxiliou a montar essa entrada. Então bora lá. Agora imagine ter todas essas marcações de gatilhos institucionais automaticamente em seu gráfico. Com o meu indicador exclusivo, você não vai mais perder tempo analisando cada detalhe. Ele faz isso para você em tempo real. Ele marca order blocks, fair value gap, zona prêmio, desconto, pontos de interesse, regiões de liquidez e muito mais. Essa é a ferramenta que pode mudar o seu trading, economizando horas de análises e aumentando a sua precisão nas suas operações. Está pronto para levar suas operações em um próximo nível? Clique no link do primeiro comentário fixado desse vídeo e comece agora a aproveitar essas vantagens. Então aqui no Bitcoin, em 15 minutos, a gente tinha um cenário baixista, um cenário de baixa. Porém, na macro a gente tinha um cenário de alta. Quando a gente observa aqui em 4 horas, o Bitcoin estava fazendo máximas maiores. Então o que a gente procura? A gente procura compras, a gente vai identificar compras na movimentação. Passando para 15 minutos, a gente vê que ele engatou numa tendência de queda, porém a gente quer que ele alinhe para uma tendência de alta a longo prazo, né? A gente quer que ele alinhe, ele faça um choque, quebra a estrutura para alta. Se você não sabe o que é um choque, um boice, não sabe identificar a estrutura do mercado, eu vou deixar um card aí lá da minha aula de estrutura de mercado. É muito boa, você pode assistir depois dessa aula aqui que vai melhorar muito a sua visão no mercado. E aqui claramente a gente vem fazendo mínimas menores, o preço ele vem renovando suas mínimas, deixando as mínimas cada vez menores, e a gente precisa que ele faça o choque. Então a gente precisa que ele faça a mudança de característica para alta para a gente procurar a nossa entrada. Então vou dar um play aqui para ele fazer essa mudança de característica para a gente utilizar a nossa ferramenta de volume profile. A partir desse ponto aqui, ele fez o choque para a gente, quebrou o nosso último topo válido. Nosso último topo válido era esse cara aqui, ele quebrou e faz para a gente o nosso choque. Esse choque foi um choque que ele capturou a liquidez dos fundos, né? Ele capturou a liquidez desse fundo aqui, esse fundo anterior, e capturou a liquidez desse outro fundo anterior. Então ele é um choque saudável, um choque interessante para a gente. Todo choque que captura liquidez ele é muito interessante. Com isso, a gente vai utilizar a nossa ferramenta de volume profile para procurar uma região de interesse para a gente montar nossa ordem para compra. A gente vai pegar ela aqui está nos meus favoritos, se você preferir você pode vir aqui na lateral, escolhe a ferramenta e vamos traçar na movimentação que a gente está observando, ou seja, toda essa movimentação de queda aqui, a gente vai utilizar a ferramenta. A gente passou a nossa ferramenta de volume profile e com isso a gente vê a nossa POC nessa região. A POC é a região onde tem mais volume. A gente vê o VAL próximo a ela e o nosso VA acima. É nessa região, dentro dessa região aqui, que a gente vai procurar o nosso gatilho de entrada. Então, após o preço fazer o choque, confirmando a tendência de alta para a gente utiliza o volume profile e ele vai trazer essas faixas de volume. Normalmente, o preço ele tende a respeitar as 3 maiores faixas de volume. Então, a gente teve a nossa POC aqui, essas 3 faixas aqui ele tende a respeitar elas. Então, você pode marcar essas 3 faixas e utilizar elas como gatilho de entrada. É o que normalmente os traders que operam o volume profile ali, utilizam o volume profile como base, fazem. Eles marcam essas três regiões onde teve mais volume e montam sua entrada a partir daquilo, tá? Eu, particularmente, eu prefiro contextualizar um pouco mais. Você pode marcar essas 3 regiões, mas também procurar um gatilho institucional dentro dessas 3 regiões. No caso, a gente teve aqui um Fair Value Gap bem acima dessa região aqui. Eu vou colocar em branco para dar uma diferenciada, para dar um destaque no nosso Fair Value Gap. E a gente teve um outro Fair Value Gap bem abaixo, 2 Fair Value Gaps, numa região interessante,
ali do nosso volume profile. Com isso, você traz mais contexto para sua ferramenta, para sua POC. Para montar a sua entrada, se você for um trader mais moderado, você pode entrar assim que toca na primeira faixa de volume e pôr o stop ou no último fundo ou abaixo do VA. E se você for um trader que é um pouco mais, ele arrisca um pouco mais, você pode colocar sua entrada ali na sua POC e o seu stop abaixo do VA também, ou abaixo do seu gatilho de entradas. No caso, a gente tem esse Fair Value Gap. Eu, particularmente, sou um pouco mais conservador. Eu gosto de colocar o stop no último fundo e a entrada no gatilho de entrada ou aqui no nosso volume. O stop definido, beleza. Onde que a gente vai colocar nosso alvo? Eu sempre comento com vocês que é interessante a gente colocar o alvo na liquidez externa. Nossa liquidez externa é esse topo bem aqui. Então, esse topo a gente tem nossa liquidez externa. Seria o seu primeiro alvo, dando 3,5 para 1 de risco-retorno, tá? Um pouquinho mais abaixo aqui, 3,5, beleza? Isso aqui de risco-retorno, 3 para 1, é o ideal, é perfeito para você já ter consistência e resultados no mercado. Nesse caso que a gente não tem nenhum outro alvo, nenhuma outra região de interesse, né, para a gente colocar como alvo, se a gente botar o gráfico aqui em 4 horas, a gente não tem nenhuma região onde o Bitcoin chegou a tocar antes, aqui era a máxima dele na época, a gente pode utilizar a Fibonacci para procurar um alvo. Então você pode utilizar essa Fibonacci aí na região onde ele movimentou aqui essa alta para colocar um alvo a mais. A gente pode utilizar a -1, a -2, -2,5 e assim por diante. Ou você pode utilizar também a Fibonacci de projeção, pegando essa movimentação aqui, né, a correção da movimentação. Aí você teria como alvo a 161 e a 2,61. Se você não sabe utilizar Fibonacci, a última live que eu fiz, a última aula foi de Fibonacci, 1 hora eu explicando Fibonacci de cabo a rabo. Vou deixar o link também, você clicando, você já pode assistir se você tiver interesse. Vou dar um play aqui para vocês verem como o trade vai se desenvolver e vamos ver ele atingindo o nosso alvo e respeitando o nosso gatilho de entrada, que é dentro do nosso volume profile. Apertei o play aqui, ele já veio diretamente no nosso alvo, ó. Como eu disse, o importante de você ter um gatilho de entrada institucional, ele veio no nosso Fair Value Gap lá embaixo. A gente poderia colocar até o stop um pouco abaixo, né? Aquele caso do trader mais arriscado. Como eu sou mais conservador, eu gosto de colocar no último fundo, mas aí vai de cada um. E aí, logo em seguida, o preço ele vai em direção ao nosso alvo. Ele até dá uma corrigida depois, né? Ele tenta voltar para capturar um pouco mais de liquidez antes de subir, cria uma base de liquidez aqui. Porém, como a gente disse, a longo prazo o gráfico ele tá para alta. A gente estava numa onda de Elliott interessante também, então é muito importante você ver o ciclo de Elliott. E a gente vê a operação desenvolvendo aqui, uma operação um pouco a longo prazo, e aí bate o nosso alvo. Bateu o nosso alvo e dá 3 para 1 de risco-retorno. Lembrando, tá? Essa operação demorou um pouco mais, mas a gente está falando de 5% no Bitcoin. 5% dentro do Bitcoin é uma quantia muito alta. Se você opera alavancado, normalmente uma operação dessa aqui eu entro com 5x. 5x, 10x, depende muito do meu stop. Então, se você entrou 10x numa operação dessa, é 50%. Tem pessoas que operam até 100x, tá? Não recomendo, é muito arriscado, é muito difícil, você tem que ter um controle emocional muito grande. Porém, você operar dentro do Bitcoin ali em 10x, 20x, já é algo muito bom, tá? Então, nessa operação aqui, a gente arriscou 3 vezes o risco, né? O nosso alvo era 3 vezes maior que o nosso stop. A operação não chegou nem perto do nosso stop, bateu o nosso alvo cravado lindamente. Depois disso aqui, o Bitcoin continuou subindo, tá? Isso aqui a gente tá falando de uma onda 4 no Bitcoin, continuou subindo e bateu aquela máxima história de 100k, 103 mil dólares para ser mais exato. Então, basicamente, dessa forma, você utiliza o volume profile para montar suas operações. Então, recapitulando, primeiro você vai alinhar a sua análise na macro, então procure a macro. Se a macro é 15 minutos, veja qual que é a tendência macro e você refina no tempo gráfico menor. Minha macro, no caso aqui, era 4 horas, refinei em 15 minutos. Em 15 minutos, a gente esperou o choque. Eu sempre espero pelo choque, que é a mudança de característica da minha operação. Assim que fez o choque, eu passo o volume profile na movimentação que eu estava de olho, toda a extensão dela. Depois de passar o volume profile, eu procuro onde estão as maiores faixas de volume. E depois disso, eu procuro gatilhos de institucionais de entrada para poder dar um contexto à minha análise. Procurei os gatilhos stop no último fundo, alvo na liquidez externa da movimentação. E a entrada você pode fazer tanto no gatilho de entrada ali institucional, order block, o fair value gap, quanto você pode também colocar dentro da POC
ou nas 3 maiores faixas, que nesse caso aqui a gente tem essas 3 maiores faixas aqui. Às vezes vai ter 2, às vezes vai ter uma só. Então se tiver só 2, você utiliza 2, se tiver só uma, você utiliza uma. Se tiver as 3, você pode marcar as 3. Essa região onde teve mais volume, o preço ele tende a respeitar muito. Se você tiver um gatilho institucional, traz mais contexto ainda à sua análise. Então dessa forma aqui você consegue operar como um profissional utilizando a melhor ferramenta do mercado, que é o Volume Profile. Experimente essa estratégia você mesmo e depois me diga como funcionou para você nos comentários. Eu adoraria ouvir o progresso de vocês. Se você quer aprender day trading da forma correta, estudando os movimentos institucionais e operar como um profissional, eu deixei um link no primeiro comentário. Basta clicar e aprender todo o meu operacional. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima vez.